Coube a nossa querida primeira-dama do brasileiro, Michele Bolsonaro, mostrar, né, a fase que nós estamos passando, o que ela defende e o que o outro lado defende. Enquanto você assiste sujeita Janja aí pedir regulação, censura, calar as pessoas, porque, óbvio, tá chegando o período eleitoral. E eles estão vendo que não vão chegar a lugar nenhum. Tá, as próprias pesquisas deles informam isso. A Michele Bolsonaro, mas deu um tapa de luva de pelica em todos esses no momento que eles vão dobrar a aposta. A PGR pediu, né, o indiciamento, o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos e está deixando eles desesperados. Se não tivesse incomodando tanto, eles não estariam aí, né? Aí veio o AGU, pediu pro Toffoli, olha, quero decisão monocrática que só você decide, chega, não dá tempo nem de ir pro plenário, tá passando o tempo, só que não adianta nada. Dois personagens importantíssimos da direita, os próprios jornais colocam aqui, acabaram saindo vencedores nesse debate todo que eles estão fazendo aí, né, desesperadamente, para ver se eles conseguem calar as pessoas. Olha que fase que esses personagens estão passando. Quanto mais desesperados eles ficam, mais o povo vê, né, a necessidade de realmente colocar todos esses, né, para fora aqui do Varzil, é o fato. Antes, meus amigos, eu quero passar para vocês, para todo mundo que está acompanhando, uma ótima oportunidade para você prosperar, para você ter a tão sonhada independência financeira. É possível, é realidade. Basta, meus amigos, sair da zona de conforto é muito importante. Por quê? Eu falo sempre, meus amigos, às vezes a gente fica aberto a uma possibilidade apenas e o mundo está aberto a milhões, principalmente aqui nas redes sociais. Gente, inteligência artificial hoje, quem dominar essa nova possibilidade vai sair na frente de um monte de gente. Nós temos à disposição em todo a planilha do curso que você, né, vai aprender com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o meu amigo Thiago Gomes. Eu quero que vocês vejam o resultado da nossa amiga Maria, mentorada, aluna do Thiago Gomes. Olha o progresso, olha o que ela coloca aqui, ó. Esse foi o meu resultado, tudo com a sua ajuda. Posso dizer que com essa conquista ajudou muito nessa nova fase que eu estou na vida. Como estou desempregado e acabei de passar por algumas complicações, não sabia o que fazer e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi tentar e olha só o resultado. Ela faturou já, né, em alguns dias aí de trabalho, 984 dólares e 78 centavos para ser mais exato. Esse valor, meus amigos, dá mais de 5 mil reais. É uma ótima alternativa. Além de você adquirir um conhecimento maravilhoso, você vai estar progredindo desse jeito mais tempo com a família, trabalhando em casa. Utilize como uma segunda fonte de renda, que vocês vão ver só o progresso, logo se transforma em primeira. Tem uma aula gratuita para todo mundo aproveitar. O link está aqui logo abaixo. Acabou o vídeo, não perca essa grande oportunidade. Link aqui logo abaixo. Antes, meus amigos, eu quero mandar aquele abraço especial para todo mundo que manda mensagens carinhosamente aqui pelo Instagram, né? Fico muito feliz aí com o carinho de todos vocês. Mandar um abraço muito grande aí pro nosso amigo o Rodrigo Schod, manda sempre mensagens pra gente aqui. Muito obrigado, Rodrigão. O Daniel Ricardi, grande abraço para você também, meu querido. O meu amigo Gilberto Silva Júnior, né? O Gleidson Rush, o Charles Sarks e meu amigo, né, aqui, né, o John Demetri. Gente, John Demetri, pessoa fantástica aqui de São José do Rio Preto, tá sempre acompanhando. Johnny, querido, grande abraço para você, para toda a família, tá, meu irmão? Já vai compartilhando aí, o vídeo tá sensacional. Gente, você sabe o que é o desespero que eles estão? O Trump fez uma pesquisa, olha só, como que tá o panorama político aqui no Brasil. E a situação não está nada boa para esses elementos aí que tentam, né, achar que manda e desmanda aqui no nosso país. A previsão de Trump sobre a prisão e a soltura de Bolsonaro. O governo Trump acha pouco provável que as sanções de Moraes e até mesmo outros ministros mudem o curso do julgamento de Bolsonaro. Ele já sabe que já está mais ou menos pré-estabelecido. Eles querem fazer de absolutamente para tentar, né, incriminar o presidente mesmo sem provas.
Um integrante do governo dos Estados Unidos afirmou à coluna não ver mudança na postura dos ministros da primeira turma, que julgam o presidente Bolsonaro. Contudo, esse mesmo interlocutor da Casa Branca acredita que a condenação criminal levaria Bolsonaro à prisão por pouco tempo. Isso porque Trump dá como certa a derrota de Lula no ano que vem. Agora que vocês vejam só como eles já estão por dentro. Fizeram uma pesquisa verdadeira aqui no Brasil, o Trump já tinha feito, né? O Lula vai perder por uma larga margem de votos. Na visão desse representante, né, o mandatário que assumir o Brasil terá apoio popular suficiente para conceder o indulto a Bolsonaro. Eu acho que não vai chegar a isso, eles não vão ter coragem de prender Bolsonaro, né? A Casa Branca avalia que Lula pode até mesmo ficar de fora do segundo turno da eleição, dado o desgaste apontado em pesquisas que eles fizeram. Condenado à inegibilidade pelo TSE, Bolsonaro diz publicamente, né, que reverterá a situação e será candidato à presidência. Eu também acredito muito nisso, mas a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses. Aí veio o motivo do desespero que eles estão. A PGR hoje, né, pediu, olha só como eles estão, abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Porque, segundo eles, o Eduardo está, né, interferindo na soberania do Brasil. O Barroso confessou que pediu ajuda para os Estados Unidos. A Dilma, quando foi impeachmentada, diversos desses petistas, mas viveram na Europa, na ONU, no próprio Estados Unidos, diversos lugares, pedindo anistia, falando que ela foi golpeada, mesmo o Supremo tendo validado, né, o impeachment dela. O Ricardo Lewandowski era o cara que, inclusive, deu a ela e não podia ter feito, ele rasgou a Constituição, concedendo a ela ainda direitos políticos, coisa que não poderia ter feito. Quando o Lula foi preso, eles viviam na Europa detonando o judiciário. Algum dia falaram que eles estavam interferindo na soberania? Não, porque o bicho está pegando do lado deles. Essa lei magnífica aí, né, que eles já acordaram na segunda-feira desesperado. Eles sabem que muito bem, né, meus amigos, que não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E vai ser uma vergonha muito grande para o Brasil isso aí ocorrendo. A Ana Paula fala aqui a respeito disso. Vamos ver aqui, ó. Ações em lote nos Estados Unidos. Olha, Lacombe, Silvio, já há muito tempo eu falo dessa lei Magnitsky, porque eu tenho um amigo que é um grande articulista do Partido Republicano, trabalhou com Reagan na Casa Branca, trabalhou com Reagan quando Reagan ainda era governador da Califórnia, depois foi para a Casa Branca com Reagan e continuou muito influente no Partido Republicano. E converso bastante também com o filho do Reagan, o Michael Reagan também. E há mais ou menos um ano e meio, eu contando tudo, né? Porque muitos se interessam, assim, o Reagan se interessava muitíssimo pela América Latina, durou acho que 52, 53 dias. Mas eu tô falando isso para ilustrar que existe uma preocupação, sim, com o Brasil, com a América Latina. Eles sabem do Foro de São Paulo, eles sabem das ligações do Lula com os comunistas, com o Ortega, com os ditadores cubanos, que me disse, olha... Existe uma lei, imagina, ele tem quase 80 anos, ele acompanha a política toda dos Estados Unidos, do mundo. A gente sabe que os Estados Unidos são o grande farol da liberdade no Ocidente, para Magnitsky. Pelo que depois eu andei conversando com outro assessor do Senado, que não é o assessor de um senador, é um assessor do Senado. Aí, se você quiser falar com algum outro senador, ele te coloca em contato com o assessor daquele senador. Mas ele estava me explicando quando eu comecei a perguntar, antes das eleições, inclusive, americanas, e ele disse que há um checklist dessa Magnitsky. E hoje, o Brasil completa. Ele faz o bingo da lei Magnitsky. Olha. Ele entra em tudo. Ele entra em absolutamente todos os quadradinhos. Direitos humanos, inconstitucionalidades, perseguições políticas, desrespeito ao devido processo legal, juízes, né? Eles são considerados juízes, embora não são juízes, mas eles são considerados juízes da Suprema Corte, juízes que são autoritários, políticos, ativistas, que não atentam à Constituição. É uma checklist um pouquinho grande e o Brasil faz o bingo da Magnitsky. E aí entra todas as sanções, que muita gente acha que é só perder o visto ou a entrada nos Estados Unidos fica proibida, mas não é. Você simplesmente abrange, as sanções elas abrangem um enforcamento econômico, cartão de crédito, todas as empresas, todas as ligações econômicas e financeiras que passam pelos Estados Unidos com empresas americanas pelo mundo, a pessoa vira um pária. Sim, justamente isso que acontece.
O Gonê, lógico, né? Isso aí não partiu dele, né? Partiram com essa decisão dele. Né? Foi lá e abriu esse inquérito aí contra o Eduardo Bolsonaro, porque eles estão sentindo, né, meus amigos, que realmente a gente fala aqui, né, na maior, podemos dizer, cautela, né? Cautela porque se sabe muito bem, né, do que esses personagens são capazes de fazer. Aqui, o Eduardo Bolsonaro, estou pegando o vídeo aqui para vocês, falou justamente isso que nós estamos aqui conversando, né, e mostrando aqui para vocês. O Eduardo Bolsonaro já tinha adiantado essa situação da questão da soberania. Vamos ver aqui, ó. Passou anos viajando o mundo para falar mal da justiça brasileira. Em 2016, a própria Dilma foi até a ONU dizer que o impeachment dela foi golpe, mesmo tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional e confirmado pelo STF. Isso é respeitar a democracia? E não parou por aí, não. Quando Lula foi preso por corrupção, a esquerda correu para a ONU de novo, dizendo que ele era vítima, que era inocente. Fizeram campanha fora do Brasil, foram para a Europa, pediram apoio na OEA, na ONU, no Tribunal de Direitos Humanos. A Jornada Mundial Lula Livre já tem atos confirmados no dia 7 em diversas cidades da Europa. Tá tudo bem aí. Sem contar, Eduardinho, você acabou esquecendo, a Glaze foi pedir ajuda lá para aqueles países ali que lutam contra Israel. Lembra quando ela fez aquele vídeo, né, pedindo ao mundo árabe, né, que intervém a favor do Lula, tal? Tudo isso eles fizeram. Gente, tá bem claro, porque não dá para acreditar. E o processo aí do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, adivinha, né, em quem acabou caindo? Ó? Alexandre de Moraes será o relator da queixa-crime contra Eduardo Bolsonaro. Ministro determina o trânsito sigiloso do pedido da PGR para abertura de inquérito. Tudo sigilo e caiu com o Moraes. Rapaz, isso é um absurdo. É um absurdo. A gente está assistindo os verdadeiros representantes brasileiros na luta pela liberdade de expressão e para que não calem as pessoas. Olha Michele Bolsonaro. Por que o interesse em regular as mídias sociais? Porque chega a verdade até o povo. Tá vendo? Porque chega a verdade. E nós precisamos nos fortalecer nisso. Nós precisamos nos posicionar. Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Ela sempre vai fluir. Por um ano eu fui acusada de ter furtado 261 móveis do Alvorada. Como que eu levei 261 móveis do Alvorada? Mas isso tudo vocês veem que é mentira. É uma articulação para poder usar o dinheiro público sem licitação. Para poder viver do jeito que eles gostam. Porque eles são capitalistas travestidos de socialistas. Eles amam o que o capitalismo pode oferecer. E eu falo para vocês porque eu morei lá dentro. O povo gosta do que é bom. Pobreza, escravidão para o povo simples, mas para eles o melhor. As marcas, o descaso com o dinheiro público. A cama estava no depósito de número 5. E quando a dona primeira-dama começou a me acusar, eu fiz uma sequência de stories falando aonde estavam os móveis. Que subiram 261 móveis e nada aconteceu. Cadê o funcionário preso? Cadê o funcionário exigindo um direito de resposta? Não exigiu porque tudo estava lá. Só que a minha reputação foi assassinada por um ano. E não adianta, porque eu só posso crer que esse povo da extrema esquerda é doente. Eles são doentes. Eles acreditam na própria mentira e passam com propriedade. Gente, nós temos as melhores pessoas ao nosso lado. O presidente Bolsonaro falou a respeito dessa tentativa de censura aí por parte do Messias, né? O disfarce da censura, a farsa da regulação das redes no Brasil. Jair Bolsonaro sempre alertou sobre os riscos crescentes da censura e do silenciamento da população sobre pretextos democráticos. Hoje, o que era previsão virou realidade. O governo do PT avança de forma acelerada sobre a liberdade de expressão dos brasileiros, empurrando o país rumo a um modelo de controle autoritário de informação, tudo disfarçado sob o manto da regulação das redes sociais. Justificativa é sempre a mesma: combater fake news, discurso de ódio, desinformação. Mas por trás dessa retórica existe algo muito mais grave: a tentativa de controlar a narrativa pública. Calar vozes, estabelecer monopólio estatal sobre a verdade, projetos como o PL das fake news e ações judiciais que silenciam perfis, censuram conteúdos e intimidam comunicadores independentes, não são defesa da democracia, são ataques diretos a ela. E o mais absurdo é o que não há necessidade de novas leis para lidar com abusos reais. O Código Penal já contempla crimes de calúnia
injúria e difamação, ou seja, quando há ofensa, já há meios legais para punir responsáveis. A estrutura jurídica está posta. O que se busca com essa nova regulação não é justiça, é controle, é censura, pura e simples. Estamos vendo o Estado se posicionar como o único intérprete legítimo da realidade. Por quê? Você tem um cara que se diz representante momentâneo do povo que não pode andar nas ruas. A esposa dele acha que é a vice-presidente do país, que pode fazer de absolutamente tudo, gastar o seu dinheiro sem limites e sem ser criticado em nenhum momento. Essas pessoas são cruéis. E todo esse momento, PGR pedindo o inquérito do Eduardo, Bessias pedindo, e tudo isso agora na parte da manhã. O que aconteceu? Bessias pedindo censura total. Vai lá, Toffoli, dê a sua decisão monocrática. Deu alguma coisa certa? Olha o que aconteceu aqui. Os dois nomes da direita que faturaram com a fala de Rubio sobre Moraes, né? Sobre o que o Rubio falou semana passada. Eles cresceram ainda mais. Veja como que o povo hoje em dia enxerga tudo a verdade, ó. Duas figuras do campo conservador faturaram nas redes junto à direita após o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmar grande possibilidade de sancionar, né, o ministro na lei Magnitsky. Um deles é Eduardo Bolsonaro, que se licenciou da Câmara, tal, vive nos Estados Unidos. Outro é Paulo Figueiredo, o jornalista que também está nos Estados Unidos, frente aos movimentos, né, que falam a respeito das barbaridades que estão acontecendo no Brasil. Lideranças da direita chegarão a sondar até Paulo Figueiredo para disputar o Senado na eleição do ano que vem. Olha só. Vocês imaginam, essa turma da esquerda pira, hein? Imagina o Paulo. Eu faço campanha para ele, mas de imediato. O Paulo Figueiredo, senador, acredito que talvez seja pelo Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vai ter o Flávio, né? Que com certeza será reeleito. E imagina colocar o Paulo Figueiredo, acho que ele é carioca, né? Acho que ele é lá do Rio de Janeiro. Nossa, essa turma pira. Imagina o Paulinho chegando lá como senador. Aquele jeitinho dele lá, bem bravo e tal. O Paulinho chegando lá no Senado. Posso sonhar? Posso sonhar? Sonhar não paga nada, né? Imagina ele presidente do Senado. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai acontecer. Não está sendo muito bom eles ficarem enfrentando o Trump. Tá todo mundo vendo isso.